Oi, oi! Olá, queridas leitoras, como estão? Espero que bem. Como eu expliquei a vocês, eu decidi transformar esse momento, que seria um encontro de partilhas, em um vídeo para que cada uma pudesse assistir no seu tempo e continuasse, né, acompanhando o ciclo. Né? E mais do que falar sobre o livro em si, eu quero compartilhar algumas reflexões que essa leitura ela despertou em mim. Né? Bom, primeiro vem um questionamento, né? Por que eu escolhi esse livro? Né? O que exatamente havia nessa proposta? Então, quando eu organizei a curadoria do livro, eu sabia que a gente precisava, né, de alguma maneira, existia um momento para poder falar sobre a nossa relação com o dinheiro. E eu não queria um livro que nos ensinasse, né, por exemplo, a como investir. Né? Eu queria um livro que nos ajudasse a perceber que prosperidade também é um processo de autoconhecimento e principalmente de amadurecimento. Então, na minha relação, finanças, ela não é uma área isolada da nossa vida, né? Todas as áreas elas se interligam e ela conversa muito com diversos aspectos, né? Autoestima, as nossas escolhas, né? A própria liberdade, as responsabilidades, capacidade de planejamento e principalmente com os nossos sonhos. E o dinheiro, ele acaba revelando muito sobre nós. E aí, enquanto eu lia o livro, eu fui pensando em quantas vezes, por exemplo, o dinheiro ele aparece no setting analítico, no consultório, sem ser o tema principal. Ou seja, às vezes a pessoa ela acredita que o problema é financeiro, mas quando vamos aprofundando essa conversa, aparecem várias coisas, principalmente a dificuldade de colocar limites, o medo muitas vezes de cobrar pelo próprio trabalho, a culpa, né, por prosperar, as lealdades invisíveis, o receio de decepcionar a familiares, a necessidade de agradar ou até a sensação de que não merece viver com tranquilidade. E eu percebo que a forma como nós lidamos com o dinheiro, ela costuma revelar muito, né, a maneira como lidamos conosco mesmo. Então, quando a gente fez o mapeamento Florescer lá no início do ano, e nós podemos olhar para essas 12 áreas da vida dentro das as quatro dimensões, algumas de vocês encontraram justamente uma área que precisava de mais atenção, que seria as finanças. E eu quero lembrar algo muito importante. O objetivo daquele mapa, ele nunca foi mostrar algo que estivesse errado, não é sobre isso. Ele mostra onde a nossa energia ela precisa ser direcionada, canalizada. Então, talvez essa seja uma boa oportunidade, um momento para a gente voltar a olhar para esse mapeamento e se perguntar, né? Como que eu tenho cuidado dessa área? Né? O que de fato depende de mim? Qual é o pequeno passo que eu preciso dar? Porque muitas vezes a gente não precisa de grandes passos, a gente precisa de um pouquinho a cada dia. Então, aproveitando também esse tema, eu queria trazer aqui a oportunidade de compartilhar sobre uma outra leitura que eu fiz, que é o livro Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry. Existe um processo na segunda parte do livro, exatamente na página 141, chamado Jogo da Prosperidade. E eu já utilizei esse jogo há uma década atrás, isso mudou muito. Ele traz uma proposta, né, que nos convida a desenvolver essa relação diferente com a abundância. E algo bem simples. Depois eu posso colocar no grupo,
né, as páginas para que vocês possam praticar, né? E assim, durante 30 dias nós vamos imaginar receber diariamente uma determinada quantia em dinheiro. Por exemplo, eu escolhi começar com R$ 1.000, então fiz lá o meu caixa no caderno. Então a gente precisa ter as nossas entradas e as saídas. Então no dia seguinte esse valor ele aumenta progressivamente. Por exemplo, recebi 1.000 hoje, amanhã eu recebo 2.000. E o exercício consiste em a gente gastar. A gente precisa escrever como é que a gente vai estar utilizando esse recurso, né? E a gente pode usar de diversas maneiras. Não é um jogo simplesmente para alimentar as nossas fantasias. E para mim ele funcionou muito como um exercício de ampliação da consciência. Porque quando nós escrevemos, a gente começa a perceber os nossos medos, os nossos desejos, as nossas prioridades e até os limites que nós colocamos sobre aquilo que antes a gente acreditava ser possível. É bem interessante como perceber isso. Então, é muito curioso observar também que em determinados momentos muitas pessoas elas deixam de pensar apenas no consumo em si, elas passam a pensar mais em como elas querem estar, na segurança, nos seus projetos, nas experiências, na própria qualidade de vida. Então, esse exercício aqui, ele aumenta muito o nosso repertório, né? Ele nos ajuda, inclusive, a imaginar possibilidades que muitas vezes a gente nunca se permitiria considerar, porque imaginamos que somos muito pequenos. E sobre prosperidade, hoje, quando eu penso em prosperidade, eu percebo que ela ficou muito maior do que o dinheiro. Eu passei a pensar em tempo, na saúde, nas boas relações, em poder escolher, em trabalhar com mais sentido, em ter recursos para cuidar de quem a gente ama, viver com menos medo, em termos o suficiente. E o dinheiro ele faz parte disso. Ele é um recurso, né? Nós somos esse veículo. Não necessitamos conservar tesouros na terra e sim ter o suficiente para realizar os nossos sonhos, que sempre estarão alinhados com aquilo que é divino. Então a gente precisa ter isso dentro da gente. Eu quero deixar um convite. Escolha uma única atitude para transformar a sua relação com essa área da vida. Talvez você pode começar organizando as suas despesas, que é algo importantíssimo. Talvez começar uma reserva, né? Fazer uma reserva de segurança, talvez estudar um pouco mais sobre o tema, talvez conversar sobre o dinheiro, quebrar os tabus, né? Talvez escrever sobre as crenças que você herdou na infância, o que você percebe, o que veio para a consciência. E o mais importante, não tenta mudar tudo, sabe? Escolha apenas um movimento consistente, né? Que seja pequeno, mas que seja consistente, que com certeza você vai começar a transformar essa realidade. E aí, para a gente encerrar, eu espero que essa leitura ela continue ecoando dentro de vocês, tá? Que ela desperte perguntas mais do que respostas e que a gente possa seguir construindo ao longo deste ano, que já está começando o segundo semestre, uma relação mais consciente com todas as áreas da nossa vida. No próximo encontro, nós vamos abrir um novo pilar, que será o pilar dos relacionamentos. E até lá, eu desejo que vocês continuem escrevendo, observando o mapa de vocês e caminhando passo a passo, né? Um passinho por vez, tá bom? Até lá!